O anúncio de Nicolas Ferreira coloca o caso do Banco Master como um estopim político para pressionar o Supremo, levando uma denúncia ainda em debate para o terreno do impeachment e transformando um problema financeiro em arma de confronto direto contra Alexandre de Moraes dentro do atual jogo de forças entre legislativo, judiciário e a base conservadora. Nós estamos vendo aí os escândalos agora mais recentes, né? De um ministro, né, Toffoli, que passou, se eu não me engano, 189 dias do ano num resort que é dele. Ou seja, ou ele não é mais ministro, né? E aí ele tem que pedir renúncia e passar a ser um businessman, né, do resort, ou ele deve ser julgado por desvio de função e perder o cargo, porque não tem condições, né? Um juiz ter esse tipo de atuação. Nós estamos vendo aí agora também, né, o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a sua esposa, no escândalo do Banco Master, com um contrato de 129 milhões. Isso daí, em 2 anos, né? Confesso, eu não conheço ninguém que tenha chegado perto de obter esse tipo de lucro na advocacia, né? E principalmente não é somente pelo valor, mas por quem era o contratante, né? Um banco que está afundado agora em escândalos financeiros. Hoje chegou o primeiro pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Então eu até postei, coincidentemente, deve ter uns 10 minutos no Twitter, de que, olha, eu tenho a sensação de que se nós fôssemos para a rua, né, com a Acorda Brasil, fora Moraes especificamente, eu acho que eles entenderiam ainda mais o que nós começamos ontem, porque não foi uma coisa qualquer. As pessoas estão sedentas. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, cara, hoje bateu um vazio. Eu gostaria que tivesse a caminhada, sabe, ainda, para eu poder acompanhar, para eu poder viver isso, ter esse sentimento. Então eu acredito que eu não posso deixar de negar. Há um homem neste país que tem desestabilizado a nossa democracia. E por que que este homem tem tanto poder? Porque as pessoas ficaram com medo, né? Do que ele colocou na mente das pessoas, com penas desproporcionais, exorbitantes, do dia 8. Mas eu acho que isso se findou. Eu acho que isso se infindou e está na hora da gente atacar o problema pela raiz. O deputado também comenta qual deve ser o próximo passo para gerar reação no Congresso. A ideia era denunciar a situação do país e mobilizar as pessoas. A expectativa é se isso também vai estimular deputados a se sentirem mais firmes na Câmara, ou senadores no Senado para avançarem com ações que busquem controlar, ou pelo menos limitar os abusos do Supremo. Eu recebi mensagens e ligações de muitas pessoas, não vou expor aqui, né? Mas de pessoas que, enfim, digamos, não são nem bolsonaristas. São pessoas de centro, pessoas que apoiaram o movimento, pessoas que realmente estão compreendendo que, olha, chegou num limite. As pessoas acordaram, elas perceberam que enquanto ela está pagando altos impostos, o filho do Lula está recebendo mesadinha. Enquanto ela está sofrendo, né, para poder pagar seus boletos, a esposa do Moraes está com um contrato multimilionário. Enquanto as pessoas estão trabalhando e estudando, pagando sua faculdade, pegando um transporte público ruim, talvez sendo roubado, sabe, enfrentando as dificuldades do dia a dia, você está vendo ministros comprando um resort. Então, peraí, a coisa está desbalanceada. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente vai enfrentar como mobilização no Congresso é a derrubada, né, do veto da dosimetria, que o Lula vetou, né, a esquerda trabalhou contra até 4 horas da manhã, nós ficamos lá lutando até 4 da manhã também, e vai ser o primeiro passo, né, para mostrar que, olha, as pessoas compreenderam que isso daí não deve ser algo que o Supremo deva decidir, o Congresso deva decidir. E não me surpreenderia se mesmo depois de nós derrubássemos o veto do Lula da dosimetria, o STF ainda fazer alguma manobra provocado, né, pelo PT, já que a Câmara foi jogada praticamente para nada, né, por este governo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente realmente conseguir dar esse recado é a derrubada do veto da dosimetria. Não tenho dúvidas que vários e vários deputados já compreenderam, porque estão sofrendo também a pressão das pessoas.
E esse vai ser o primeiro recado dado, né, à população de que nós estamos mais atentos agora do que antes. Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, comenta que, embora se saiba o quanto é difícil romper o espírito de corpo que existe tanto na Procuradoria-Geral quanto no Supremo Tribunal Federal, o partido está cumprindo seu papel ao levar todas as denúncias e abrir processos para tentar expor o caso. Para ele, trata-se de um dos maiores escândalos, talvez o maior da nossa era. Eduardo, você acha que isso mudou? Vocês, politicamente no Novo, pretendem tomar alguma atitude? Vocês estão entrando com muita ação sobre o Banco Master, né? Não só pretendemos, como estamos fazendo de tudo que é possível, né? Embora saibamos da dificuldade que é conseguir romper o espírito de corpo que existe, tanto da Procuradoria-Geral quanto do Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos cumprindo a nossa função de expor, de levar todas as denúncias, abrir processos para tentar trazer esse caso à tona. Assim, é um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo da nossa era. E às vésperas de uma eleição presidencial, uma eleição geral tão importante. Então, o único partido hoje no Congresso Nacional que está atuando de fato, né, enquanto instituição, com seus parlamentares e com o Diretório Nacional, é o Partido Novo, e vamos continuar até o fim, porque tem caroço nesse angu e nós vamos mostrar. O deputado Gustavo Gayer comentou sobre a caminhada de Nicolas ao longo de 7 dias e afirmou que Lula e seu governo sabiam que, se aquela multidão que ia às ruas aos domingos para apoiar Bolsonaro continuasse fazendo o mesmo contra o novo governo, ele dificilmente chegaria ao fim do mandato. Segundo ele, por isso foi fabricado o 8 de janeiro, com a prisão de centenas até milhares de pessoas inocentes. Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, Felipe Martins e outros acabaram envolvidos. E o resultado disso todo mundo conhece. De repente, o Brasil deixou de ver gente nas ruas, mesmo com a direita tendo dominado esses espaços nos últimos 6 anos. Eu acho que essa caminhada, né, ou essa peregrinação, qual palavra vocês julgarem ser melhor para descrever, ela foi o antídoto do teatro do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi fabricado justamente para colocar medo no coração das pessoas para que as mobilizações de rua acabassem. Esse foi o verdadeiro objetivo. Lula e seu governo sabiam que se aquela multidão que ia às ruas aos domingos para apoiar Bolsonaro continuasse a fazer isso contra o seu governo, com certeza ele não ficaria até o final do mandato. Então foi fabricado um 8 de janeiro, prenderam centenas de pessoas, milhares de pessoas inocentes, Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, Felipe Martins, e bom, vocês sabem tão bem ou melhor do que eu o resultado disso. E de repente o Brasil parou de ver pessoas nas ruas, sendo que a direita havia dominado as ruas nos últimos 6 anos. Essa caminhada, ela foi o antídoto, aquele medo que existia nos nossos corações não existe mais. O que existe agora é uma vontade, talvez mais forte até mesmo do que antes, de lutar pelo nosso país. Essa caminhada começou, como a Karina disse agorinha, né, sem pretensão nenhuma, apenas uma sensação, um impulso de que algo precisava acontecer, algo tinha que ser feito, e sem talvez entender as consequências do que esses passos iniciais lá de Paracatu poderiam gerar, e ele acordou o Brasil inteiro. O Acorda Brasil deu certo, o Brasil está acordado. Agora que acordamos, não podemos voltar a dormir. Nesse ano tem muita coisa a ser feita. Nós temos que devolver essas pessoas inocentes para suas famílias, devolver Bolsonaro também para sua família, assim como todos os integrantes desses núcleos, né? O Felipe Martins, Braga Neto, General Heleno, que essas pessoas possam ser libertas. E eu acredito que agora nós estamos mais perto do que nunca, porque essa explosão de esperança, de mobilização, foi sentida por todos os parlamentares em Brasília. Mesmo aqueles que não gostam e não concordam com o que a gente fala ou a gente defende, entenderam que esse é um verdadeiro, genuíno, autêntico clamor popular. E nós estamos em ano eleitoral. Então você tem uma combinação perfeita, né? No ano eleitoral, eles entendem logo no início do ano qual é um dos maiores clamores, aquilo que mais leva pessoas para as ruas. Então eles ficam mais tendenciosos a adotar essas bandeiras. A gente já conseguiu 8 assinaturas no apoiamento de prisão domiciliar do Bolsonaro, que eu estou fazendo junto com os deputados federais, em apenas 2 dias, e nós tínhamos empacado há um mês em 168, eu acho, 167. Então, assim, estamos caminhando, mais e mais temos notícias de que partidos que eram da base do governo, e que não, ou independentes, vamos dizer assim, que não se declaravam como oposição, já estão largando as mãos, preparando para devolver ministérios. Nós vamos agora, no início desse mês
de fevereiro, derrubaram o veto do Lula. Se antes nós tínhamos a certeza, agora ela está ainda mais cristalizada, né, mais consolidada de que nós teremos os votos necessários para derrubar o veto. Nós já temos as assinaturas necessárias para a CPMI do Banco Master, que com certeza vai chacoalhar a estrutura do sistema brasileiro. Isso é algo que com certeza vai acontecer na primeira sessão do Congresso, afinal de contas é regimental, não está na prerrogativa do Alcolumbre decidir se vai instaurar ou não. São 258 assinaturas até o momento. E no momento onde a gente está vendo que o caso do Banco Master ele vai muito além da Suprema Corte. Né? Vimos hoje aí chegando no Lewandowski, inclusive o motivo do Lewandowski ter entregado o cargo de maneira tão rápida assim, né, é que ele estava fugindo, estava recebendo do Banco Master enquanto ainda era ministro da Justiça. Olha que curioso, gente. O nosso ministro da Justiça, aquele que está à frente da Polícia Federal, estava recebendo de uma empresa criminosa enquanto ocupava o cargo. E também chegou nos outros membros do governo Lula. Lula está revoltado com o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli parece que não está conseguindo segurar essa enchente de denúncias, né, e de relatos e de fatos. E também ele está muito envolvido, aparentemente, e não só ele, como irmãos, primo, esposa, muito envolvido nesse caso. Aí parece que a intenção do Lula no momento é tirar o Dias Toffoli da relatoria, nem que tenha que ele tirado do STF, e colocar uma outra pessoa que possa blindar o governo, mas que não tenha o rabo tão preso com o Banco Master quanto o Dias Toffoli tem. Eu acho que esse ano coisas boas estão acontecendo. Logo no início pode ser um presságio de um ano onde a gente possa virar uma página, talvez fechar um capítulo, né? Esse capítulo sombrio, perverso, pornográfico, acho que a melhor palavra para dizer é pornográfico no que diz respeito à corrupção, e a gente possa resgatar o Brasil agora nesse período. Muita coisa a ser feita, mas começamos o ano com o pé direito. Na verdade, os dois pés direitos.